A gente vai seguir agora com a apresentação da Vânia, que também está fazendo parte do grupo de pesquisa, junto com o Instituto Nacional de Cardiologia e a Universidade de York, e com um papel um pouco semelhante ao que a gente começou com a discussão do Andrés, mas num panorama também na América Latina. A nossa sequência depois evolui para o que pode ser uma proposta prática para o nosso sistema. Se quiser, Não? você vai. Bom dia a todos. Como eu não tinha visto recentemente a apresentação da Fabíola, eu já sabia, mas quando a gente vê assim, as evidências, né, assim, os números, a gente fica mais em choque. Mas aí acho que vai ter bastante pergunta e discussão sobre isso. Então, como o Ivan falou, eu vou trazer aqui, vamos ver se vai o negócio. Ninguém funciona. Um pouco complementar um pouco o que o Andrés falou. Não tá indo, né? O problema sou eu. Complementar um pouco o que o Andrés falou sobre, na verdade, agora sobre a questão da América Latina, né? Como é que a América Latina vem trabalhando a questão do impacto orçamentário. Como ele falou, muitos países da região não têm capacidade de elaborar estudos de custo-efetividade como o Brasil tem, né? A gente sabe que são estudos mais complexos e que os estudos, muitas vezes, é feito, na verdade, um estudo de impacto orçamentário e não é feito um estudo de custo-efetividade. Então, eu fiz um levantamento das experiências na região, e aqui o primeiro é da Argentina, da Conetec, né? A Argentina criou uma similar à Conitec em 2018, que veio desempenhando um excelente trabalho aí, tanto em relação a métodos como a elaboração de relatórios de ETS. Desde 2022, a partir da primeira metodologia do IEX, né, que foi publicada no documento do BID de 2021, a Conetec passou a adotar em todos os seus relatórios de avaliação de tecnologia em saúde um limiar de impacto orçamentário. Essa metodologia que o IEX criou e está lá nesse documento do BID de 2021 segue de maneira semelhante ao que o Andrés apresentou, mas ele toma como referência, naquele momento, a Inglaterra, né, como país de referência, para fazer esse cálculo do impacto orçamentário, do limiar de impacto orçamentário baseado no limiar da Inglaterra, que é de 20 milhões de libras, e teve uma consulta pública esse ano, e a expectativa é que ele aumente, né, aí talvez o Paul possa trazer alguma informação. Não foi publicado ainda até onde eu encontrei, mas a expectativa é que ele dobre, né, passe para 40 milhões. E aí faz a ponderação com base na população de referência de cada país e o gasto per capita em saúde para adequar esses valores para o país em específico. Então, a Argentina adotou esse limiar e para o ano de 2023, esse limiar atualizado foi fixado aí no valor de 5,5 milhões de dólares, né? Esse valor já está convertido, o Andrés apresentou um valor, mas que eu acho que ainda estava em pesos argentinos. E serve como uma referência aí e orientar o processo de tomada de decisão da Conitec, que é um processo deliberativo semelhante ao da Conitec, com participação ampla, né, dos atores. A Colômbia, ela não tem um limiar, assim, claro, de impacto orçamentário específico, mas ela tem um manual, que ela publicou um manual de avaliação de tecnologias em 2021 para terceiros, né? Para terceiros, a indústria e outros submetam a avaliação para o IETS da Colômbia, que é o instituto responsável por essa avaliação. E lá eles também adotaram o limiar do BID, né? Esse limiar baseado na referência da Inglaterra. E aí também nesse documento eles estabelecem medidas que podem ser tomadas para mitigar seus efeitos no sistema de saúde, né? Como o Andrés, no documento do BID já falava um pouco sobre essas medidas e depois o Andrés trabalhou junto com o IEX aí numa perspectiva mais global aí de todos os países. Então, para a Colômbia, nesse documento de 2021, o valor que eles calcularam de limiar de impacto orçamentário seria de 6,7 milhões de dólares. A Colômbia tem uma população parecida, mais ou menos 50 milhões, parecida com a da Inglaterra, mas o gasto é bem inferior ao da Inglaterra. Eu acho que é um quarto do valor da Inglaterra, por isso o valor fica bem abaixo dos 20 milhões de libras da Inglaterra.
E aí ele tem algumas medidas, né, de mitigação. Ele sugere que se passar desse valor, então que tem uma negociação com o fabricante para condições de acesso, postergar a introdução da tecnologia ou implementá-la de forma gradual, focar em subgrupos específicos, indicações clínicas e outras medidas para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. Ups. O Chile, ele tem a Lei Ricardo Soto, que é uma lei muito famosa no Chile de 2015, que é uma lei para proteção financeira, né? Quando os medicamentos começam a ficar os tratamentos cada vez mais caros, os países vão tentando adotar suas soluções para que a população não fique desassistida. Então, o Chile tem essa lei que é muito famosa, foi uma luta no país, e estabeleceu a proteção financeira para tratamentos de alto custo. Então, ele não tem um limiar de impacto orçamentário, mas ele define um limiar de custo anual por paciente para determinar se um medicamento, um tratamento é de alto custo. Isso é interessante porque a gente fala muito em alto custo, alto custo, alto custo, alto custo, mas não define o que é alto custo, né? A gente sabe que tem várias definições de alto custo. Alto custo pode ser alto custo para a própria pessoa, né? O out of pocket, que no Brasil a gente tem muita pessoa, as pessoas gastam muito percentualmente em relação à sua renda, se você tem uma renda baixa. Pode ser o custo de tratamento anual por paciente, né, um valor ali anual de tratamento, e pode ser o impacto orçamentário. Então, tem várias definições para o alto custo, e aí o Chile estabeleceu essa definição lá em 2015, que seria a renda média familiar anualizada, menos os gastos básicos de subsistência, a linha de pobreza anualizada do Chile, e um percentual de 40% que foi definida nessa lei Ricardo Soto. Então, a partir desse valor, em teoria, seria assim: se a partir desse valor a pessoa está desprotegida, então ela precisa que o Estado cubra suas necessidades. De lá para cá, o Chile vem aprimorando, tem outras leis específicas para oncologia, para doenças raras recentemente, mas isso é o que eles têm de definição. Então, eles não definem pela população, né? Multiplicando pela população, mas tem essa outra definição. Isso é atualizado a cada 3 anos, está em decreto, e o valor, no caso deles, de proteção, é de 3 mil, cerca de US$ 3.000. O Peru, eu acho que assim, todos os países estão sofrendo pressão, né? Então, você vê que tem coisas, começam a ter leis ou decretos ou regras específicas para dar conta da necessidade da população de ter acesso a tecnologias, mas ao mesmo tempo a questão da sustentabilidade do sistema. Então, o Peru teve uma aprovação de uma lei nacional do câncer em 2022, teve decreto, resolução, diretriz metodológica, e nesse normativo todo, ele estabelece que a avaliação de medicamentos oncológicos de alto custo será uma avaliação multicritério, e um desses critérios, dos 10 critérios que eles estabelecem, é a questão também seguindo igual o Chile, é o custo unitário por paciente por ano para aquela tecnologia, comparado com o comparador, e a diferença. Na verdade, eles fazem mais ou menos o que a gente faz no Brasil da análise de impacto orçamentário, só que para um paciente específico, sem multiplicar a população. Então, nesse valor, a partir desse valor, é considerado um oncológico de alto custo. Então, ele foi definido na unidade monetária deles lá, que equivale aos soles, né, que são a moeda deles, que dá mais ou menos o que, se o tratamento oncológico for acima, o custo, né, por paciente unitário, for acima de 13.750 por tratamento, esse é considerado de alto custo. Isso é revisado a cada 2 anos, e eles têm, na verdade, eles têm uma classificação. Custos moderados é superior a esse limiar, mas inferior a 2 vezes, e custos considerados excessivos, né, muito altos, é superior a 2 vezes esse limiar. Então, é uma outra maneira de abordar, porque eu fico muito pensando assim, o limiar de impacto orçamentário, eu penso muito nos extremos, né? Então, por exemplo, às vezes o preço não é tão alto, mas a prevalência é muito alta. Isso gera um impacto orçamentário muito alto e às vezes não é incorporado, prejudicando uma população muito prevalente. E às vezes tem a situação inversa, que são pouquíssimos pacientes com um preço muito elevado e também dá um impacto orçamentário alto. Então, essa maneira de pensar um pouco é uma maneira de pensar, às vezes, no custo de tratamento anual alto, por exemplo, né? Essas novos medicamentos, nova terapia avançada que custam, sei lá, 13 milhões, 10 milhões por ano por paciente.
Então, acho que é uma maneira interessante também, para não gerar talvez uma iniquidade em em doenças muito prevalentes. Aí, o Andrei já falou, como não, eu trouxe do Canadá, como ele disse, não tem um limiar explícito, ele tem um processo de priorização de tecnologias, tem documento de 2015, que ele estabelece os 50, acima de 50 milhões como uma classificação de impacto significativo, de 10 a 50 como moderado, e não tem uma metodologia explicada, mas isso também serve para priorizar as tecnologias que serão avaliadas no Canadá. E eu trouxe, mas assim, só por ilustração, porque não serve para a gente. Na verdade, além da metodologia que o Andrés apresentou, tem uma metodologia do ICER, que é dos Estados Unidos, que ela leva em consideração a estimativa de crescimento do PIB, mais 1% da população, os gastos totais em saúde, quanto se gasta com medicamento dentro dos gastos em saúde, aí cerca de 16%, faz uma conta também considerando o número médio de aprovações de novos medicamentos ao longo dos anos, então, em geral, existe anualmente uma aprovação aí de 50 novos medicamentos no FDA. No Brasil também, eu acho que mais ou menos segue a mesma lógica. E aí chega um limiar que é de 880 milhões de dólares. Mas, assim, é uma metodologia que não se aplica, mas além da do IEX é a única existente. Então, eu até tenho tinha um outro slide mostrando aquela conta que o Andrés apresentou, que na verdade, o que que a gente fez? A gente pegou os valores que tinham no artigo pré-print do Andrés e transformou aquele valor para o Brasil, né? E naquela classificação que ele fez de baixo, moderado, alto e muito alto. E aí, eu acho que o Andrés já apresentou e a gente deve discutir aqui depois, tá? Vamos trazer depois. Então era isso, gente. Não tem muita coisa, mas já tem alguma coisa e a gente vê que realmente é uma preocupação da região com esse tema e também de países desenvolvidos. Não é só a gente que precisa disso. Obrigada.